acontece quando o povo se revolta em Westeros? Qual é o peso do povo comum na história dos Targaryen e de outros reis? Por mais que a Casa do Dragão foque nas famílias reais, dos lords, nas casas nobres de Westeros, a gente viu nesse sexto episódio da segunda temporada que uma revolta popular pode mudar muita coisa na guerra. Inclusive, foi justamente uma revolta do povo que mudou pra sempre a história da Casa Targaryen. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de rebeliões, mais especificamente de rebeliões populares ao longo da história de Westeros. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Teve em Game of Thrones e teve agora também em A Casa do Dragão. Aqui a gente vai relembrar as rebeliões mais marcantes das histórias do George R. R. Martin e como essas decisões tomadas pelos governantes impactam o povo comum, que são as pessoas que não são nobres, gente como a gente, as pessoas normais ali de Westeros. Esse aqui é mais um vídeo aprofundado da minha cobertura semanal de A Casa do Dragão. Toda quinta-feira eu trago um vídeo discutindo algum assunto específico que se destacou naquele episódio. E também tem as 2 lives semanais que vocês já devem estar sabendo, mas caso não estejam, domingo às 11h15, logo depois do episódio, tem o Plantão do Dragão comigo e o Michel Arouca discutindo as nossas primeiras impressões do episódio. E na segunda-feira às 8 da noite também tem aquela minha live solo que pega detalhe por detalhe, algumas horas aí de discussão do episódio pra quem gosta de mergulhar mesmo. Vou deixar o link das lives dessa semana aqui pra vocês e também da playlist com a cobertura completa de A Casa do Dragão, caso você ainda não tenha visto. E se você perdeu as últimas, se inscreve pra não perder mais nada. E a gente já vai falar mais do povo comum de Westeros, mas aqui, na vida real, você pode se tornar tudo menos comum depois que você fizer os cursos da Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia no Brasil, é a nossa parceira nesse vídeo e é a sua chance de ter um baita diferencial. Lá tem mais de 250 cursos só na área de ciência de dados. E você sabe quantos % a área de inteligência de dados cresceu só no último ano? Foram 485%, simplesmente. Então, se você tem interesse em começar nessa área, ou se você já tá nela e quiser aprimorar os seus conhecimentos, a Alura é o lugar certo. Lá tem cursos de estatística, banco de dados, Excel, fora os muitos cursos de programação, inteligência artificial e muito mais. E o melhor de tudo é que uma única matrícula te garante acesso a todos os cursos da Alura. Se você ficou interessado, tem um desconto de 15% na matrícula que é exclusivo para quem tá acompanhando a minha cobertura de A Casa do Dragão. Mas para isso eu quero saber se você tá apoiando o lado dos pretos ou o lado dos verdes, porque aqui na tela tem os QR Codes dos 2 times e também tem o link deles aqui na descrição para você escolher o seu lado. Porque no final dessa segunda temporada, a Alura vai me contar qual lado que se aprimorou mais. E ó, hora da fofoca. Até agora, eu sei que 85% dos acessos são do time preto e o time verde tá só com 15%. Então bora, pessoal do time verde, bora conhecer os cursos e se aprimorar, né? Vai lá conhecer os cursos e já garantir a sua matrícula com 15% de desconto na maior escola de tecnologia do Brasil. Muito obrigada, Alura, e bora pro vídeo. Essa relação entre o povo comum e as pessoas que estão no poder ali em Westeros, isso é bastante abordado nas obras do George R. R. Martin, seja no Fogo e Sangue ou nas Crônicas de Gelo e Fogo, que inspiraram respectivamente A Casa do Dragão e Game of Thrones. Se você viu o meu vídeo sobre os Targaryen não serem tão especiais assim, ou será que eles são, né? Nesse vídeo eu discuto sobre várias tretas que rolaram entre a Casa Targaryen e a Fé dos Sete ali em Westeros. Eu falo de algumas rebeliões de cunho religioso que rolaram nessa história. Por exemplo, a Fé dos Sete não aceitou nem um pouco os casamentos incestuosos que rolaram ali na época do rei Aenys I, o filho do Aegon Conquistador. Ele tinha casado 2 filhos dele, o Aegon e a Rhaena, entre si, e aí os religiosos não curtiram nem um pouco. Lá no vídeo eu dou mais detalhes sobre isso, então não vou me repetir aqui, mas o que vocês precisam saber pra essa história agora é que essa crise religiosa foi basicamente o que acabou com qualquer possibilidade do Aenys de continuar governando. Foi um momento muito tenso na relação dos Targaryen com o povo, e isso só se intensificou na época do Maegor o Cruel, que foi o rei que tomou o poder depois da morte do Aenys. A briga só acabou quando o Jaehaerys I, o Jaehaerys o Conciliador, assumiu o poder e meio que fez as pazes com a Fé dos Sete. Ele conciliou, como diz o nome dele. Isso foi graças a uma tal de doutrina do excepcionalismo, que basicamente dizia que os Targaryen não precisavam seguir as mesmas regras das outras pessoas, porque eles eram valerianos muito especiais e muito diferentes. E explico isso certinho no vídeo, caso vocês queiram ver esses detalhes, mas deu certo, a Fé dos Sete topou, e eles ficaram ali de boas. Então a própria Fé dos Sete, que tinha o seu braço armado, a Fé militante, deixou de ter, eles não podiam mais ter seus
seus próprios soldados, o que ajudou bastante. Mas, Mikan, isso aí não é treta com a religião da Fé do Sete? Não é necessariamente revolta popular. Cadê o povo comum nisso tudo? Então, sim e não. Porque naquela época, como eu falei, a Fé do Sete tinha, sim, o seu braço armado, que era a fé militante. Mas, primeiro, que a fé militante era composta por dois ramos diferentes. Um deles era de pessoas de nascimento mais nobre e outro era de pessoas do povo comum. Então, o povo comum entrava literalmente como soldado ali da Fé do Sete. Mas, além disso, mesmo as pessoas que não faziam parte da fé militante também eram pessoas que seguiam a religião da Fé do Sete. E o que os septões da Fé do Sete diziam, para eles era uma palavra divina. Essas pessoas do povo comum ali de Westeros frequentavam os septos, ouviam as pregações e a opinião delas e as atitudes delas eram influenciadas pelo que os septões diziam. Então, se os septões condenavam os Targaryens por causa das práticas deles de incesto, a população ia refletir isso também. Tanto que um dos episódios emblemáticos ali do reinado do Aenys I é quando o Aegon e a Rhaena, o casal de irmãos, eles são cercados pela população e não conseguem escapar. E a galera joga lama neles, chama de abominação e tudo mais. E quem faz isso é principalmente gente do povo comum. Não é necessariamente da fé militante, são as pessoas ali que estão vivendo em Westeros e consideravam esse casamento deles uma coisa proibida, uma blasfêmia ali perante os deuses. E tem outros casos interessantes de como o povo se envolve nessas rebeliões mais religiosas. Eu não quero mergulhar a fundo nesse assunto agora, mas queria lembrar vocês do movimento dos pardais que tem em Game of Thrones. Vocês lembram deles? Aqueles fiéis da Fé do Sete que praticamente tomaram o controle ali em Porto Real durante o governo do Tommen. Tem o Alto Pardal e tudo mais. Então, nos livros a gente vê como esse movimento vai surgindo ali a partir da Guerra dos Cinco Reis, que é um dos conflitos principais ali em Game of Thrones, principalmente nas primeiras temporadas. E o continente todo quase tá em guerra nesse momento, então em muitos lugares você vê pessoas em situação de miséria, você vê pessoas que perderam muitas coisas. E aí você tem os pardais que se entregam quase que totalmente ali à Fé do Sete. São pessoas que perderam tudo, que se vestem de uma forma muito humilde, que não têm interesse em dinheiro ou bens materiais. Eles só querem peregrinar, muitas vezes ali descalços, sabe? Sem ter nada pra viajar, eles só caminham por ali e ficam pregando a palavra dos sete deuses. E o apelido que eles dão uns aos outros é pardais, justamente porque é o passarinho mais comum que tem, sabe? Que não chama muita atenção, mas que você encontra muitos por aí. É uma coisa pra parecer bem sem vaidade mesmo. E a gente vê que os pardais são muito numerosos, milhares e milhares, e cada vez com mais seguidores. Nisso, eles acabam trazendo de volta uma treta da época do rei Jaehaerys I. Porque lembra que eu falei que quando ele fez as pazes com a Fé do Sete, a Fé do Sete meio que abriu mão da fé militante, eles não podiam mais ter o exército deles? Porque o Jaehaerys fez uma promessa de que a Fé do Sete seria protegida pelos Targaryen. Os Targaryen, com seus dragões, iriam proteger a religião. Só que aí, né, nas Crônicas de Gelo e Fogo, a gente já não está mais na dinastia Targaryen, a gente está na dinastia Baratheon, e o Alto Pardal, que é um cara que é escolhido ali como um representante desse movimento dos pardais, e ele acaba se tornando uma figura muito influente nos últimos livros, ele se recusa a abençoar o Tommen como um rei legítimo, porque eles não estariam cumprindo a promessa que o Jaehaerys fez de proteger os homens e mulheres da Fé do Sete. Quem tentou lidar com esse cara, tentou negociar ali com ele, foi a Cersei, que foi lá e fez o quê? Prometeu restaurar a fé militante, ou seja, a Fé do Sete ia poder novamente ter o seu exército. Só que isso tá dando bem ruim pra ela por enquanto, tá? Porque se eles já estavam conseguindo cada vez mais influência sem ter armas, imagina agora. Enfim, todo um rolo religioso que ainda não tem um desfecho nos livros, mas que na série a Cersei simplesmente explodiu tudo e acabou a trama e todo mundo esqueceu, porque aconteceu bastante isso em Game of Thrones. Infelizmente, vida que segue. Chega de falar de religião por enquanto. Voltando lá pro Jaehaerys I, ele conseguiu escapar das rebeliões religiosas no reinado dele, mas isso não impediu que ele tivesse revoltas populares. E assim, não foi tanta revolta que teve e também não foi contra o governo do Jaehaerys. As pessoas se revoltaram, na verdade, contra o mestre da moeda do Jaehaerys, que era um cara chamado Rhaego Draz. Esse cara não era de Westeros, ele era originalmente de Pentos, que é uma das cidades livres ali de Essos. Ele era um comerciante muito rico e foi convidado para ser o mestre da moedas, ajudar a lidar com o dinheiro ali de Porto Real. E foi ele que ajudou o Jaehaerys a basicamente reconstruir a economia de Westeros depois de todas as tretas lá do Rei Negro Cruel, que teve um monte de guerra, teve rebelião, teve um monte de coisa. Então eles estavam realmente precisando repor esse caixa. Mika, então por que o povo se revoltou contra ele, se ele ajudou a melhorar a economia, né? Então, é que o Rhaego Draz, ele podia ser ótimo, mas ele era estrangeiro, né?
Ele era de Pentos, e além de tudo, ele nem seguia a fé do Sete, ele seguia uma religião de fora. Eu falei que eu ia sair do assunto da religião, essa aqui não é uma rebelião religiosa, tá? Mas as pessoas não gostavam que ele seguia uma religião de fora. Então as pessoas eram muito desconfiadas dele, desse estrangeiro aí que segue essa religião muito estranha, e eles até acusavam o Rei Yggdrasil de roubar o rei Jaehaerys. O que até onde a gente sabe é tudo mentira, porque o Rei Yggdrasil era muito rico. Ele dizia que não fazia sentido roubar o rei porque ele era mais rico que ele. Mas enfim, existia toda essa desconfiança rolando ali. E aí chegou um longo inverno e com ele uma praga chamada arrepios, que foi uma epidemia bem mortal que rolou em Westeros. Se você quiser saber mais sobre essa epidemia e sobre o governo do Jaehaerys, tem um vídeo Micarol que a gente fez sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Mas enfim, tava essa situação de calamidade, muita gente tava morrendo, as pessoas estavam assustadas. E o problema não foi só a doença, porque pra piorar, os preços das coisas aumentaram, a comida ficou muito cara e as pessoas começaram a passar fome. Então essa era a situação naquele momento. Aí um dia, o Rei Yggdrasil estava num daqueles palanquins, sabe, que a galera vai carregando os nobres pela cidade, e ele estava passando pela Baixada das Pulgas, que é uma região bem pobre de Porto Real. E aí um grupo de pessoas interrompeu esse trajeto dele, cercou ele e foi tirar satisfação, porque essas pessoas achavam que a alta do preço do pão era culpa desse cara. E a situação começou a ficar mais tensa e mais tensa, as pessoas estavam muito raivosas ali. E normalmente esse tipo de coisa não daria assim tanto problema, porque você tem a patrulha da cidade, que são os guardinhas ali de Porto Real. E eles normalmente são muito mais atentos ali com as pessoas ricas, então eles protegeriam o Rei Yggdrasil com bastante força, se é que me entendem. Mas tinha um porém. Vocês lembram que eu falei que tava rolando aquela doença, que tava muita gente morrendo, os arrepios? Então, os guardas da patrulha da cidade também foram muito afetados. Muitos guardas morreram. Então, a cidade como um todo tava o maior caos. Então, esse grupo de pessoas que tinha cercado ali o carrinho do Rei Yggdrasil, eles tiraram ele de lá de dentro e eles começaram a gritar que esse cara tinha trazido a praga pra Westeros só porque ele era estrangeiro. Nada legal, pessoal de Porto Real. E nessa coisa deles ficarem gritando com ele, acusando ele, um dos homens que estavam ali cercando pegou uma pedra ali da calçada da rua e acertou a cabeça do Rei Yggdrasil com ela. Ou seja, descansa em paz, mestre da moeda, né? Ironicamente, o Rei Yggdrasil foi quem ajudou a pavimentar as ruas ali de Porto Real com as pedras e tal. Então ele foi meio que morto pela própria obra dele, o que é bizarro. Mas enfim, foi esse o ataque. Vocês viram que foi um ataque relativamente pequeno, não foi uma grande revolta popular, né? Foi um grupo de pessoas. E exatamente por isso foi mais fácil do Rei Jaehaerys encontrar os responsáveis. E ele conseguiu encontrar essas pessoas, mandou enforcar esses responsáveis para eles ficarem ali exibidos na frente do castelo. Aquela coisa ali de rei, né? Realmente isso foi uma mini rebelião, né? Nem sei se dá pra chamar de revolta popular. Mas agora, em A Casa do Dragão, acho que dava pra ver que tinha sinais de que ia ter uma revolta popular desde o começo da temporada. Dava pra ver que Porto Real tava parecendo uma panela de pressão, quase. Logo no primeiro episódio, a gente já viu como a população, de uma forma geral, já tava sofrendo por causa da guerra. E olha que ainda nem tinha rolado nenhuma batalha pra valer. Mas é que, primeiro de tudo, tá rolando aquele bloqueio naval na região da Goela, que eu já expliquei aqui nos vídeos, mas é aquele bloqueio marítimo que o Corlys Velaryon e os navios dele estão fazendo ali naquela região do mar chegando em Porto Real. E isso dificulta o abastecimento da cidade, já que ela depende muito do comércio marítimo. Por isso as coisas estão mais caras e mais escassas, mas eu já vou falar mais sobre isso. Mas além das várias consequências desse bloqueio, também tem muitas coisas que, na minha opinião, são da administração atual. Deles simplesmente não se importarem muito, sabe? E deixarem a população pagar os custos da guerra. Eu acho que aquela cena do Aegon atendendo o pessoal na Sala do Trono ilustra isso muito bem. Porque quase todo mundo fala de alguma coisa relacionada à escassez e como isso tá afetando a vida delas e das pessoas ao redor delas. Mostram que realmente a vida não tá sussa pro povo comum. Por exemplo, o pastor reclama que agora ele tá com 1/10 a menos das ovelhas dele porque pegaram as ovelhas pra alimentar os dragões. Já que os dragões estão se alimentando ali bastante pra poder lutar na guerra. Aí falam que o sal tá escasso por causa do bloqueio na Goela. E é ali que a gente conhece o Rio, o ferreiro, que pede pra que seja feito um pagamento pelo trabalho que os ferreiros estão fazendo pra coroa. Porque eles que estão fazendo as armas, as armaduras e tudo, só que eles estão basicamente trabalhando de graça e ainda arcando com o custo dos materiais. E sabe-se lá quando que eles iriam ser pagos, sendo que eles têm que sustentar suas próprias famílias, como a gente viu o caso do Rio. E a gente vê que naquele momento até parece que o Aegon tá querendo ajudar. Ele até comenta que a vitória deles depende dos esforços do povo comum, justamente, olha só de quem ele está falando, povo comum. Mas no fim das contas ele meio que não ajuda ninguém, seja porque na hora o Otto barrou ele, ou às vezes ele até prometeu que iria ajudar, como é o caso do Rio, que ele prometeu um pagamento, mas ele nunca fez, então eles estão lá ainda esperando. Depois, lá no segundo episódio, a gente vê toda aquela treta dos caçadores de ratos, que o Aegon vai lá e enforca 100 caçadores de ratos como punição pela morte do Jaehaerys, o filho dele. Só que a gente sabe que daqueles 100 caçadores de ratos, só um estava envolvido. E o Aegon também sabia disso. Então ele matou um homem culpado, mas ele matou 99 homens inocentes.
E ainda por cima pendurou esses mortos ali nos muros do castelo pra todo mundo ver. E como Otto Hightower disse, com outras palavras, óbvio, isso é muita mídia negativa pro Aegon. O povo tava se reunindo pra ir lá ver aqueles corpos não como uma lição ou uma coisa pra admirar o Aegon como um cara que é durão e tudo. Eles estavam indo lá, na verdade, pra chorar pela morte de filhos, pais, irmãos, que simplesmente foram mortos numa atitude impulsiva do rei. Eu acho que tem uma diferença bem grande entre o que o Jaehaerys fez e o Aegon fez. O Jaehaerys, ele também puniu as pessoas que atacaram o mestre da moeda dele, o Rei Gudras, mas ele realmente puniu só quem estava envolvido naquela treta. Já o Aegon acabou matando principalmente pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com aquilo. E os corpos ainda ficaram vários episódios ali, né? Ficaram muitos dias, mesmo depois de apodrecerem, o que eu acho que só lembrava as pessoas diariamente de como esse rei não se importava com elas. E como se isso não bastasse, o Criston Cole decidiu desfilar com a cabeça do dragão Meleys ali por Porto Real pra todo mundo ver. Ele achava que o povo ia ficar feliz com a vitória deles ali na Batalha de Pouso de Gralhas, mas não foi bem o que aconteceu. O que essas pessoas com fome, com medo, iam ganhar vendo a cabeça de um dragão morto? No caso, eles até perdem aquela crença de que os dragões são deuses invencíveis. E isso meio que só prejudica o lado dos verdes, né? E dos Targaryen como um todo. Eu falo mais sobre isso no vídeo dos Targaryen não serem tão especiais. Mas assim, logo antes do Criston Cole chegar com a cabeça da Meleys, eles mostram o povo brigando ali por comida. Eles estão brigando por laranja podre, gente. Tá uma situação realmente tensa por ali. Em outros episódios, a gente também acompanhou a família do Rio, que discutiu bastante essa questão da escassez, de como tá difícil conseguir alimentos, e às vezes o pouco que aparece é comprado por alguém que tem um pouco mais de grana e acumula tudo. Nesse sexto episódio, a gente viu que a esposa dele ficou o dia todo numa fila e não conseguiu nem resto de carne pra comprar. E, gente, isso é culpa do bloqueio do Corlys Velaryon? É por causa do bloqueio na goela? De certa forma, sim. Mas também, Porto Real tem saída por terra, não é uma ilha. Por exemplo, nas Crônicas de Gelo e Fogo, você tem muitas histórias de cercos. Tem, por exemplo, o cerco à Ponta Tempestade, que o castelo tá cercado ali por terra, e pelo mar é realmente muito difícil. Por isso que o papel do Davos é tão heróico ali pros Baratheon, porque ele conseguiu, como um contrabandista, se esgueirar ali pelo mar e conseguiu levar as cebolas que salvaram a vida das pessoas que estavam morrendo de fome ali no castelo. Mas esse é um caso em que o castelo estava cercado ali por todos os lados. Em Porto Real, a gente tem a parte marítima, mas o lado da terra tá todo livre. Dava pra trazer alimentos da região ali das Terras da Coroa, ou Crownlands, que é onde a gente viu o Criston lutando uns episódios atrás, e é a região mais próxima de Porto Real, mas não só de lá. Dava pra trazer também das terras fluviais, Riverlands, que é uma região muito fértil e ainda não tá tão impactada assim pela guerra, ou até mesmo trazer alimentos das Terras da Tempestade, que são dos Baratheon, que tecnicamente são aliados dos verdes na guerra. Cadê eles até agora? Eles poderiam ter sido acionados pra enviar mais alimentos pra Porto Real. Aí você pode dizer, mas Mikan, tá rolando uma guerra. E sim, tá rolando uma guerra, só que os combates meio que só começaram agora. E eles ainda estão em partes muito específicas de Westeros. Não é uma coisa que tá atrapalhando tanto assim a região ali de Porto Real por enquanto. Por isso até que eu não falei da região da Campina, que é uma região muito fértil e poderia sim fornecer muitos alimentos, porque é uma região mais distante, então demoraria um pouco mais e talvez o trajeto seja impactado por causa dos combates. Mas ali na região de Porto Real, você ainda tem muitos lugares que não foram impactados, tem muita estrada livre, e garantir o abastecimento da capital e dessa grande população que tem na cidade era uma das primeiras coisas que eles deveriam ter tentado fazer ali no lado dos verdes. A partir do momento que teve esse bloqueio, eles tinham que garantir que eles iam ter suprimentos por terra. Ah, Mika, mas os dragões da Rhaenyra podiam ter queimado tudo, eles podiam ter visto as caravanas ali de suprimentos e tacado fogo. E sim, eles até poderiam, só que a gente nem sabe se eles teriam feito isso porque simplesmente ninguém tentou, sabe? Os verdes simplesmente não tentaram trazer alimentos que a gente saiba. Então eu acho que dá sim pra responsabilizar o governo do Aegon e o conselho dele por não terem tentado resolver, mesmo que parcialmente, essa questão do bloqueio. Derrubar o bloqueio é só uma das soluções possíveis para esse problema da escassez, mas tinha várias outras ali que eram muito mais fáceis e que fariam com que o povo comum tivesse menos dificuldade, passasse menos fome. Só que eles não só não fizeram isso, como nesse momento em que tá tudo dando errado e a população tá extremamente infeliz, chega o Criston Cole com a cabeça da Meleys. Isso mostra à população dois caminhos principais, o medo ou a revolta. O medo seria, os dragões da Rhaenyra vão atacar a gente por vingança, vamos todos morrer. E a revolta seria isso de ver que os dragões não são deuses, são só carne, como eles dizem. E aí as pessoas que seguiram mais pelo caminho do medo e querem talvez sair de Porto Real, essas pessoas não podem mais sair porque o Aemond mandou que os portões fossem fechados. E isso não só deixa as pessoas mais frustradas ainda, como também deixa elas inseguras, já que como assim o Aemond deu ordem? O rei não era o Aegon? Cadê ele? O que será que aconteceu com ele que não estão contando pra gente? Ou seja, o povo tá confuso, tá com medo, tá com fome, tá em luto pelos caçadores de rato,
prato, tá indignado, tá com raiva. E aí eles gritam. E eles não gritam assim, eu quero comida, eu quero pão. Eles gritam, eu quero carne. E isso me diz que no fundo, gente, eles não querem só alimento. Eles querem carne não só pra se alimentar, eles querem rasgar a carne de alguém, sabe? Eles querem sangue. Por isso funcionou tanto aquele plano da Mysaria de mandar os barquinhos ali com o símbolo da Rhaenyra e cheios de comida. Porque antes de mandar essa comida, ela tinha mexido com as inseguranças e com os impulsos dessa população que tá querendo sangue. Ela sabia que Porto Real não tava sofrendo só por fome, mas por todas as outras coisas que eu falei aqui também. Por isso que ela mandou a Elinda pra cidade, para articular um plano junto com a Diana. Tem aquela cena que mostra a Diana servindo o Ulf ali na taverna da Sylvie, e eles falam sobre a escassez de comida na cidade num papo que me parece muito bem ensaiadinho, sabe? E que mistura a realidade, mistura o que tá acontecendo em Porto Real com coisas que talvez sejam ou exageros ou simplesmente fake news mesmo. Eles falam, por exemplo, que só tem peixe pra comer na cidade, o que é verdade. Mas aí eles falam que enquanto eles estão lá na dificuldade, a Fortaleza Vermelha tá cheia de banquetes. E eles até descrevem como são esses banquetes e tal. E assim, pode até ser que estejam rolando banquetes na Fortaleza Vermelha, mas isso não foi mostrado pra gente ainda na série. E eu acho que realmente não teve, sabe? O que tem é aquela fartura da nobreza mesmo, que eles sim comem sem sentir falta de nada, o que já é uma disparidade muito grande entre eles e a população, com certeza. Mas eu não duvido que nessa conversa da taverna eles tenham exagerado um pouco, eles tenham jogado um pouquinho aí de fake news, justamente pra parecer ainda mais que os verdes estão esfregando na cara da população que eles têm sim muita fartura, enquanto o povo passa fome. Dá até pra ver que quando eles começam a falar dos pratos que tinha nesse tal banquete, a galera vai virando, assim, pra ouvir a fofoca. Eles querem saber, nossa, como assim eles têm toda essa comida ali? E realmente a questão é que não é que falta comida, existe comida disponível. Tem até aquele momento em que passa na rua uma carroça cheia das ovelhas pra alimentar os dragões e não a população com fome. E o Ulf fica lá, de novo, incensando a galera. Ah, como assim? Tem pros dragões e não tem pra gente? Queremos carne. E mais cedo na taverna eles falam sobre como o rei Viserys adorava banquetes, mas ele nunca deixava faltar pra população. Só que aí, né, eles dizem, poxa, ele morreu e a herdeira dele teve o trono roubado. O que eles estão dizendo aqui? Poxa, será que a Rhaenyra não seria mais como o Viserys? Será que se ela estivesse no trono, ela deixaria a gente passar fome? Porque o pai dela não deixava. Esse regime novo deixa, então talvez a Rhaenyra seja melhor. Eles estão dizendo isso nas entrelinhas. E aí, depois de toda essa campanha de marketing que rola ao longo do dia, chegam os barquinhos com a comida que a Rhaenyra enviou. Nesse momento, não importa que o bloqueio é feito pelo lado da Rhaenyra. A população em geral vai culpar quem tá no governo naquele momento, que é responsável pelo bem-estar deles. Então, se a Rhaenyra mandou a comida, naquele momento ela não é a causadora da escassez. Ela é a pessoa que está mandando comida diretamente pra eles. Enquanto o regime atual, dizem por aí, tá fazendo banquete, tá jogando na nossa cara a riqueza deles, tá usando ovelhas que a gente podia comer pra alimentar os dragões. Um lado faz isso e o outro manda comida. Qual lado a gente vai escolher? Foi meio que isso que aconteceu. Isso foi a faísca que eles precisavam pra se rebelar e a Alicent e a Helaena meio que estavam no lugar errado na hora errada. Ou não, né? Queria saber o que vocês acham, porque assim, a gente sabe que a Mysaria tem noção ali da rotina da Alicent, ela sabe quando a Alicent costuma ir ao septo. Será que não foi organizado, de certa forma, um núcleo dessa revolta pra ficar ali perto do septo, pra protestar contra a Alicent? Talvez isso tenha sido organizado também, mas isso sou eu especulando aqui, queria saber de vocês nos comentários. E aliás, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o like aqui, porque ajuda muito a chegar em mais pessoas. Mas antes de falar mais da revolta desse episódio, esse cenário da população de Porto Real pedindo comida, se rebelando aí contra a nobreza, no meio de uma situação de escassez causada pela guerra, tudo isso não parece familiar pra vocês? Se sim, é porque rolou uma coisa muito parecida em Game of Thrones. E também foi no 6º episódio da 2ª temporada, olha só, mesma coisa. Vocês lembram lá na 2ª temporada que o Joffrey era o rei, o Joffrey Baratheon? Tinha essa mesma treta aí da escassez de alimentos causada pela Guerra dos 5 Reis em Westeros. E aí, gente, realmente não era só um bloqueio marítimo, não. Realmente os campos estavam queimados, estava difícil de arranjar comida ali nas redondezas de Porto Real, realmente. Mas até que chegavam alimentos, só que eles iam direto pra Fortaleza Vermelha, enquanto o povo passava fome. Além disso, já tava rolando uma discussão sobre o Joffrey não ser digno de ser rei. Era uma discussão menor do que o que a gente vê em A Casa do Dragão, porque em A Casa do Dragão a gente realmente tem ali dois lados muito definidos, e tem a população que realmente fica falando da Rhaenyra e tal. Mas assim, em Game of Thrones nesse momento, nas Crônicas de Gelo e Fogo, tinha um questionamento em relação ao Joffrey, porque o Stannis Baratheon, que era um dos reis ali da Guerra dos 5 Reis, já tinha divulgado ali pra Westeros toda esse panfleto de que o Joffrey não era um filho legítimo do rei Robert Baratheon, que ele era fruto de uma relação incestuosa da Cersei com o Jaime Lannister, e que por isso o Stannis seria rei por direito. Então já estavam rolando ali vários bafafás em relação ao Joffrey, a população tava duvidando dele de certa forma já. E
E aí, assim como em A Casa do Dragão, tudo culminou num dia que a nobreza tava fora de casa no horário errado, basicamente. Tinha ido toda a corte ali no porto pra ver a Myrcella Baratheon ir embora, porque ela ia pra Dorne e tal. Tinha o Joffrey, a Cersei, o Tyrion, a Sansa e mais um monte de gente. Mas na hora deles voltarem pro castelo, ali pelas ruas de Porto Real, o povo começou a falar com o rei Joffrey, começou a pedir pra ele por comida. Estavam com fome, estavam pedindo pão. E começaram também a chamar ele de bastardo. Em A Casa do Dragão, eles gritam queremos carne, mas nas crônicas eles gritam que eles querem pão. E assim, nem A Casa do Dragão, a galera grita pela Rhaenyra, eles falam, né, que a Rhaenyra é a rainha, que tem viva a Rhaenyra. E nas crônicas eles falam de outros reis ali da Guerra dos Cinco Reis, então eles mencionam o Stannis, falam do Renly Baratheon também, e tem gente até que fala do Robb Stark, mesmo o Robb sendo rei lá do norte, não tem nada a ver com eles ali em Porto Real, mas falam. E aí no meio dessa falação toda, alguém joga uma bolinha de esterco na cara do Joffrey. E ele fica possesso, e assim, né, o Joffrey não era a pessoa mais equilibrada do mundo, então ele exige que busquem o homem que fez isso com ele, o que é muito difícil, porque tem muita gente por ali. Então, já que não dá pra achar a pessoa específica, ele manda os guardas matarem geral. É isso, Joffrey. E aí, gente, é o maior caos. A população consegue derrubar vários guardas do cavalo, mata uma galera, matam o Alto Septão, literalmente o líder da Fé do Sete, porque ele tinha vários símbolos de riqueza ali com ele. Ele era um cara que era bem opulento, sabe? Então, mataram ele também. Aí a Sansa Stark se perde na muvuca e quase que uns caras atacam ela, é terrível, mas aí chega o cão de caça e salva ela. Tanto em Game of Thrones como no segundo livro das Crônicas, A Fúria dos Reis, que é onde tem esse momento, a gente vê que essa revolta foi bem violenta. No livro, muita gente morreu, vários guardas da patrulha da cidade, teve um cara da guarda real que morreu, além de outras pessoas que foram atacadas, morreram ou foram feridas. E tem até um personagem, um menino da casa Lannister, que tá desaparecido até hoje nos livros. Ele sumiu nesse dia e nunca mais foi visto. E assim, né, não contaram pra gente das mortes dos plebeus, porque simplesmente, né, as pessoas meio que não se importam, né, a galera da nobreza não se importa se morreu muito plebeu ali nesse momento, nesse confronto. Mas com certeza muita gente morreu sim. Um paralelo interessante que tem dessa cena da Alicent e da Helaena na série com esse momento nos livros das crônicas é que durante essa revolta no segundo livro, uma pessoa encosta na perna do Joffrey. E aí o Sir Mandon Moore, o cavaleiro, ele vai lá e corta fora o braço dessa pessoa, que é algo parecido com o que a gente viu acontecer com a Alicent nesse último episódio. Se a gente for comparar, esse momento em Game of Thrones e nas crônicas é mais violento até, teve mais mortes do que o que a gente viu ali na frente do septo. Mas será que teve consequências importantes? Será que melhorou alguma coisa na situação da população depois que eles se revoltaram? Então, meio que não, na verdade. Porque a população continuou com fome, os alimentos continuaram escassos. E o pequeno conselho ali do Joffrey ainda aumentou o toque de recolher para que tivesse menos gente pelas ruas para evitar novas rebeliões. O maior efeito que a gente vê mesmo nos livros é na corte ali em Porto Real. Porque aí os nobres, eles meio que perderam essa sensação de segurança, de que eles eram tão intocáveis assim. Mas voltando aqui pro sexto episódio, realmente eu acho que tem alguns paralelos interessantes com esse momento em Game of Thrones e nas Crônicas de Gelo e Fogo. Tem esse momento, né, de jogar coisa na cara, dos personagens serem encurralados pelo povo. Ainda mais que a gente vê essa revolta em Game of Thrones e também nos livros, muito na perspectiva da Sansa, que é uma mulher e ela fica cercada também. E em A Casa do Dragão, as personagens que a gente tá prestando mais atenção naquele momento são justamente duas mulheres, a Alicent e a Helaena. Só que nesse caso, a coisa que é jogada na Alicent muda, né? Porque eles estão lá só comendo peixe, né? Então eles chamam a Alicent de rainha dos peixes e jogam, eu acho que são entranhas de peixe, né? Na Alicent. Porque se fosse um peixe bom, acho que eles não jogariam, né? Ia ser desperdício. E a gente vê pelo menos uma morte de alguém ali da corte nesse episódio, que é o Leon Westermont, que era um daqueles puxa-sacos do Aegon que entraram na Guarda Real. E o coitado teve uma carreira curtíssima, né? Porque já foi, coitado. Ele corta o braço de um cara que encosta na Alicent, e eu já vou falar mais desse cara. Mas aí a Alicent tem uma postura um pouco diferente da do Joffrey, né? Que o Joffrey mandou atacar todo mundo e a Alicent gritou pra eles embanharem as espadas, ou seja, guarda essa espada, não é pra vocês usarem, não é pra atacar a população. O problema é que quando aquele braço foi cortado, foi aquele botãozinho de ativar a rebelião. As pessoas saíram do controle a partir daquele momento. Eles tinham que ter evitado de usar a espada antes disso, né? Só que aí agora eles estavam cercados e eles simplesmente não usaram mais as espadas. Se vocês foram ver, eles só estão se defendendo lá, eles não atacam mais. E aí eles são cercados e atacados. Nisso o próprio Westermont morre. E a Alicent e a Helaena escapam por pouco de toda essa treta. A Alicent sai com o braço cortado, inclusive. E assim como nas Crônicas de Gelo e Fogo em Game of Thrones, rola essa sensação de que, poxa, é perigoso quando o povo se revolta. Vocês não são tão intocáveis assim, sendo da nobreza, sendo da corte real. E quem diria, né? O Larys Strong tinha avisado que isso podia acontecer. Ele alertou lá no Pequeno Conselho que o povo tava com fome e que o inimigo interno muitas vezes é mais perigoso,
é mais difícil de lidar do que o externo. Mas o Aemond dá aquela minimizada e deu no que deu. E eu acho que esse é um bom momento para falar que nas obras do George R. R. Martin a gente vê muito essa dicotomia ali entre a nobreza e o povo comum, como eles são muito diferentes, muito distantes, e muitas vezes, na maioria delas, na verdade, a gente vê a história pelos olhos de pessoas da nobreza, ou contadas por pessoas envolvidas com a nobreza. Nos livros das crônicas, por exemplo, a gente tem os capítulos de ponto de vista. Então, cada capítulo tem o título ali com o nome de um personagem, e a gente vê o mundo por esse personagem, a gente vê o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo com ele. E a grande maioria desses personagens é da nobreza de Westeros, é das casas nobres. A gente não tem ali o ponto de vista de alguém no povo comum, alguém que não é nada e não saiu dali, não virou cavaleiro, nem nada. A gente tem, às vezes, alguns capítulos, por exemplo, de prólogo, de epílogo, a gente tem ali um olhar desses personagens, mas é aquela coisa que é um capítulo e tchau. E tem, por exemplo, o Davos, que ele é um cavaleiro, então ele se tornou nobre, mas ele vem de origens humildes. Então a gente tem a perspectiva dele como uma pessoa que veio do povo comum, o que já é muito legal. Mas a gente não tem o que acontece em A Casa do Dragão, por exemplo, que a gente tá vendo o dia a dia do Rio e da família dele, como pessoas comuns ali de Porto Real. Isso não é uma coisa que costuma ser tão mostrada nas Crônicas de Gelo e Fogo, até porque a gente tem ali, principalmente no começo, um foco muito grande na tal da Guerra dos Tronos, o Jogo dos Tronos, os nobres brigando ali pelo poder. Então, muitas vezes, quando a gente vai ver o povo comum, é pela perspectiva dessas pessoas. Por exemplo, a jornada da Arya e do Cão ali pelas terras fluviais, eles veem sim muita gente do povo comum, eles interagem com essas pessoas. A Arya passa um tempo na Baixada das Pulgas, em Porto Real. Os capítulos da Brienne muitas vezes mostram ali como está a situação do povo comum. Então a gente tem sim muitos momentos em que a gente vê essas pessoas, mas a gente dificilmente tem perspectiva delas. A gente tem a perspectiva de pessoas da nobreza vendo o que está acontecendo com essas pessoas. E aí o olhar pode ser mais ou menos empático e é extremamente interessante, mas eu acho que é legal dizer isso porque existe sim na obra do George R. R. Martin essa perspectiva muito mais forte do lado da nobreza, é a história que ele quer contar. O que não quer dizer que o povo comum não tenha também o seu poder e as suas questões, como eu acabei de falar esse vídeo quase inteiro, né? Tem essa citação do Jorah Mormont, quando ele fala com a Daenerys ali no primeiro livro, que eu acho muito interessante. Ele fala assim: o povo comum reza por chuva, crianças saudáveis e um verão que nunca acaba. Não importa para ele se os grandes lords jogam o seu jogo dos tronos, desde que eles sejam deixados em paz. E eles nunca são. É que os nobres, em geral, eles não se importam muito com a população. Eles estão ali na briga deles pelo poder, nas suas guerras, mas eles fazerem as coisas pelo povo comum ou não, vai muito da índole deles, do que eles quiserem fazer, porque muitos deles simplesmente não se importam. Tem alguns que se importam sim, um beijo pro Edmure Tully, tá? Você é maravilhoso, você tem vários defeitos, mas você se importa com o seu povo. E aí varia, mas muitas casas nobres não se importam tanto assim. E nisso o povo comum acaba sendo muito afetado pelo que os lords fazem, mesmo sem se importar com a segurança deles. Tem uma outra citação que eu gosto muito do quarto livro, do Septão Maribald, que é ser de origem comum que é perigoso, quando os grandes lords jogam seu jogo dos tronos. Ou seja, né, o povo comum muitas vezes não tem muito o que fazer, eles simplesmente são afetados pela nobreza. Mas existem esses momentos em que eles conseguem se organizar, ou às vezes no meio do caos, é um caos organizado, sabe? Eles conseguem, como multidão mesmo, mudar coisas em Westeros. E um desses momentos eu queria muito trazer pra esse vídeo, mas ele é meio que um spoiler de A Casa do Dragão. Eu vou tentar evitar detalhes, mas eu já aviso aqui que caso você não queira saber nada de uma coisa importante que vai acontecer na história, é melhor você parar esse vídeo por aqui. Agradeço muito pela sua presença, deixa aqui um comentário se você acha que a população de Porto Real vai se rebelar mais nessa temporada agora. Mas a partir desse momento eu vou falar de uma coisa que não deve acontecer nessa temporada, é uma coisa mais pro final da Dança dos Dragões, então é um spoilerzão. Se você quiser saber todos os detalhes mesmo, tem no vídeo da Dança dos Dragões, eu vou deixar aqui na descrição, que aí tem todos os spoilers. Mas vamos lá, essa aqui é a versão médio spoiler, tá? Isso é como acontece no Fogo e Sangue, na série pode acontecer dessa forma ou não, pode acontecer de um jeito completamente diferente ou nem acontecer, mas eu acho que vai acontecer e vai ser mais pro final da nossa história. No livro, existe uma revolta contra os Targaryen ali em Porto Real, liderada por um cara chamado Pastor. Pastor mesmo com P maiúsculo, era assim que ele era chamado. E foi esse cara que deu voz aos horrores que a população de Porto Real estava sofrendo. O Pastor pregava em praça pública e conquistava cada vez mais seguidores. Ele virou uma figura muito influente naquele período. Basicamente, morte e destruição pros Targaryen, pra Rhaenyra, pros dragões e tudo mais. Ele falava que eles eram criaturas antinaturais, demônios invocados das profundezas dos 7 infernos pelas feiticeiras de Valíria. Segundo esse cara, beleza, os Targaryen conseguiram sobreviver ali, eles fugiram da perdição de Valíria, só que isso seria um insulto aos deuses, meio que não era pra eles terem sobrevivido, sabe? Então iria rolar uma segunda destruição, meio que pra acabar
acabar com os Targaryen de vez. E que a única esperança para Westeros de não passar por isso seria que antes que isso acontecesse, eles destruíssem os dragões e os seus mestres, ou seja, a casa Targaryen. E assim, muito rapidamente, muitas pessoas começaram a ouvir a palavra desse pastor, cada vez mais pessoas, milhares delas. Todo mundo ficava numa praça ali ouvindo ele pregar. Até os Mantos Dourados, a galera da patrulha da cidade, eles tentaram dispersar a população, tirar a galera de lá, mas era muita gente, então eles não conseguiam. E essa multidão foi ficando cada vez maior e com mais raiva da coroa. Chegou até num ponto em que eles atacaram a patrulha da cidade e venceram, porque assim, a patrulha da cidade tinha armadura, equipamento, eles tinham treinamento, mas o povo era mais gente, tinha mais gente e eles acabaram com eles. O livro fala que foi uma luta que virou uma revolta, que virou um massacre. E aí, sem ter esse obstáculo que existia da patrulha da cidade, agora que eles se livraram disso, o pastor liderou essa multidão, que eram os seguidores dele, que ele chamava de rebanho, faz sentido, né, o pastor ali com o rebanho, e ele foi com essa galera em direção ao Fosso dos Dragões, que é o lugar ali que ficam os dragões Targaryen, sabe, que a gente já viu na série várias vezes. O pastor pregava que a cidade era dos dragões, então se eles queriam Porto Real de volta, eles precisariam se banhar em sangue de dragão. Então eles foram e atacaram o Fosso dos Dragões, e foi terrível. Eu não quero contar o que aconteceu exatamente, mas só dizer pra vocês que foi terrível e mudou pra sempre a história dos Targaryen. De novo, se vocês quiserem saber todos os detalhes, tem o vídeo em que a gente conta, vou deixar aqui na descrição. Porque o importante aqui nesse vídeo não é falar do resultado, quantas pessoas morreram, o que aconteceu exatamente, mas sim dizer a importância desse movimento. Porque foi um movimento popular liderado por esse cara, o pastor, e conseguiu afetar não só o rumo da Dança dos Dragões, dessa grande guerra que a gente tá vendo o início aí em A Casa do Dragão, como também mudou a história da casa Targaryen pra sempre, e consequentemente, né, a história de Westeros. E tudo isso foi resultado de uma ação que partiu do povo comum de Westeros. Os dragões são poderosos, e os Targaryen praticamente têm o monopólio desse poder, né? Mas o povo, gente, o povo comum, os plebeus, eles são numerosos, e muitas vezes eles não têm nada a perder. Então, quando eles se juntam ali, pode esperar que o que aconteceu no episódio 6 é o mínimo, é dali pra cima. Eu não sei como esse momento do Fosso dos Dragões vai aparecer na série, mas vai ser bem mais lá pra frente, na minha opinião. Eu acho que nem tem como ser nessa temporada. Só que eu acho que eles já conseguiram construir nessa temporada como a população de Porto Real tá infeliz. Então, mesmo se eles não se rebelarem mais durante essa temporada aqui, a gente já sabe que eles não estão nas melhores condições ali e que é relativamente fácil fazer com que eles se revoltem. Assim como a Mysaria manipulou o povo nesse episódio, pode ser que outras pessoas tentem fazer a mesma coisa depois. Ou pode ser que surjam movimentos espontâneos. A gente não sabe se o pastor foi alguém que foi plantado ou se foi um movimento espontâneo. Mas pode muito bem ser que ele seja simplesmente um cara que decidiu liderar as pessoas porque ele acreditava naquilo. E aí as pessoas estavam naquela situação terrível e deram ouvidos a ele, se juntaram a ele e virou aquela coisa de multidão descontrolada. Mas eu queria trazer aqui uma coisa interessante sobre o pastor, que é a descrição dele em Fogo e Sangue. Porque ele é descrito como um irmão itinerante, imundo e coberto de sujeira, fedendo a chiqueiro. Só que aí falam que ele teria sido até um ladrão, porque ele não tinha a mão direita, que foi amputada como punição. Lembra que a gente vê o Daemon cortando a mão da galera como punição ali no começo da série? Isso era uma punição comum pra ladrões, e até aí essa é a descrição do personagem. Pode ser que ele tenha, assim, esse passado de ladrão, só que é muito curioso que justo nesse episódio que a gente teve uma revolta na frente de um septo, a gente teve um personagem com a sua mão direita sendo cortada. Aquele personagem que segura a Alicent, fala minha rainha e cortam a mão dele. Será que eles estão já tentando trazer o pastor logo na segunda temporada? Eu acho que não necessariamente esse é o personagem que vai se tornar o pastor, mas vamos ver, né? A gente viu que a segunda temporada tava com essa tendência de apresentar os personagens alguns episódios antes deles se tornarem importantes. Será que eles podem já estar plantando alguns personagens que vão se tornar relevantes nas próximas temporadas? Me contem aí o que vocês acham, se esse cara pode ser o pastor ou não. Pode ser que não, pode ser só um cara aleatório, a gente nunca mais veja, mas eu achei interessante quis trazer aqui pra vocês. Seja ele o pastor ou não, vamos ver o que a população de Porto Real deve fazer nos próximos episódios, ou se essa foi a última rebelião deles por enquanto. Aqui na descrição tem o link da playlist com toda a cobertura de A Casa do Dragão e também os links da Alura pra você conhecer. Um beijo e até a próxima quinta. Tchau, tchau!